O segredo sujo do Oreo, a traição que apagou o verdadeiro original. Oreo é o biscoito mais vendido do planeta. Ele está em todo lugar, em toda prateleira, em toda a infância. Só que quase ninguém percebe que por trás desse círculo preto e desse recheio branco existe uma história que parece limpa por fora, mas foi construída com um detalhe que a indústria enterrou por mais de um século. Porque Oreo não começou como um símbolo de tradição, ele começou como uma resposta desesperada, um movimento calculado, um golpe de mercado contra o produto que era o verdadeiro original. E se você acha que está só falando de um biscoito, você está olhando para o lugar errado. O que está em jogo aqui não é açúcar, farinha e cacau. É estratégia empresarial, é poder corporativo, é a forma como um conglomerado pode esmagar uma marca até o público acreditar que o original sempre foi o vencedor. E antes de seguir, se você quer mais histórias assim, histórias de história corporativa, bastidores do mercado e decisões que mudaram impérios sem ninguém perceber, se inscreva no Cadeira do CEO agora. Porque algumas verdades não aparecem na embalagem, elas aparecem quando a gente abre os bastidores. No século XIX, na Inglaterra, dois primos de Lancaster, ambos chamados Thomas Vickers, comandavam uma pequena fábrica chamada T&T Vickers. Eles não produziam doces, eles produziam máquinas. Máquinas para um alimento que sustentou marinheiros e soldados por séculos. Os famosos Ship Biscuits, biscoitos simples, feitos de farinha, sal e água, criados para serem duros como pedra e durarem anos em viagens longas. Era comida de sobrevivência, não de prazer. E por muito tempo, isso bastou. Só que o mundo muda, e o mundo muda rápido quando tecnologia e dinheiro começam a girar na mesma direção. Com o surgimento dos navios a vapor e o fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, as viagens longas começaram a ficar menos frequentes e menos perigosas. A necessidade de biscoitos capazes de resistir ao tempo começou a desaparecer. Ao mesmo tempo, o açúcar ficou mais barato. E quando o açúcar fica barato, ele não cria apenas um produto novo, ele cria um hábito novo, um desejo, uma indústria inteira. De repente, o mercado não queria mais algo que mantivesse você vivo, ele queria algo que fizesse você sentir prazer, algo doce, algo que parecesse luxo. Os Vickers perceberam a mudança e entenderam a ameaça com clareza. Se continuassem fabricando apenas máquinas para Ship Biscuits, era questão de tempo até fecharem as portas. Então fizeram o que todo negócio inteligente faz quando detecta uma virada de mercado. Eles se adaptaram. Eles começaram a oferecer máquinas para produzir biscoitos doces. E esse movimento, que parecia apenas uma mudança técnica, abriu um caminho que atravessaria o Atlântico e acabaria criando um dos maiores impérios alimentares da história. A Inglaterra começou a viver uma nova obsessão por biscoitos doces, e eles viraram até produto de luxo. A América viu essa onda e correu para importar máquinas, criar fábricas, explorar a demanda. E foi aí que dois irmãos da Pensilvânia, Jacob e Joseph Lewis, enxergaram o que a maioria ainda não via. Um setor inteiro estava nascendo. Não era só biscoito, era dinheiro, era escala, era poder. Jacob tinha apenas 16 anos quando abandonou a escola e foi trabalhar como balconista em uma loja de secos e molhados. $5 por semana, um salário pequeno, mas com uma mentalidade que já apontava para a cadeira mais alta da sala. Em poucos anos, economizou o suficiente para abrir sua própria loja, depois uma segunda, e conforme os anos passaram e o negócio continuou crescendo, Jacob começou a olhar para fora do balcão. Ele não queria apenas vender produtos, ele queria controlar a produção, controlar a cadeia, controlar o mercado. Foi então que Jacob encontrou uma oportunidade em Kansas, Missouri, uma pequena padaria familiar que fazia biscoitos e doces. Ele teve um pressentimento, um daqueles momentos em que o futuro se revela antes de virar manchete. Jacob acreditava que a indústria de panificação só iria crescer, e para transformar esse pressentimento em império, ele precisava de uma coisa: alguém que confiasse nele o suficiente para apostar tudo: seu irmão Joseph. Joseph também tinha sua própria loja, também tinha sua própria segurança, mas Jacob não estava oferecendo segurança, ele estava oferecendo futuro. Os dois esvaziaram suas economias, compraram a padaria e deram um nome direto: Lewis Brothers Manufacturing Company. O que veio depois foi rápido. Em poucos anos, a empresa virou um negócio multimilionário. E nesse ponto, a maioria das pessoas teria parado, descansado, comemorado. Jacob não. Jacob não queria uma empresa bem-sucedida, ele queria uma estratégia inevitável. Naquela época, outras indústrias estavam descobrindo um conceito que parecia revolucionário: conglomerar. Fundir várias empresas em uma só, operar como uma entidade única, comprar matéria-prima em enormes lotes, negociar diretamente com agricultores, dominar a distribuição. Era algo comum em setores como estouro e petróleo. No setor de alimentos era quase impensável. E é aí que entra o traço mais perigoso de um líder. Quando alguém enxerga uma brecha antes de todo mundo, ele não pede permissão para atravessar, ele atravessa. Jacob queria trazer o conglomerado para a indústria de biscoitos, e para isso, ele contratou um advogado chamado Adolphus Green como conselheiro geral. O papel dele era simples: convencer padarias do meio-oeste a se unirem. Adolphus não tinha experiência em indústria alimentícia, mas tinha algo que às vezes vale mais do que experiência. Ele sabia costurar poder, ele sabia fechar acordos, ele sabia se colocar no centro. O resultado foi a criação da American Biscuit Company, reunindo 35 padarias.
O conglomerado virou um sucesso tão grande que inspirou outros. Surgiu a New York Biscuit Company, surgiu a United States Baking Company, e então, como acontece sempre que dinheiro e escala encontram ego, começou uma guerra. Uma guerra tão feroz que o preço dos biscoitos caiu 40% em todo o setor. Uma queda que parecia boa para consumidores, mas devastadora para empresas. E a American Biscuit Company começou a desmoronar. A pressão, a luta, a guerra de preços, tudo isso teve um custo humano. Jacob adoeceu gravemente, foi forçado a deixar a presidência e viajar para a Europa tentando se recuperar. E enquanto Jacob lutava pela própria saúde, Joseph ficou no comando. E Joseph estava cansado. Ele não queria apenas vencer, ele queria paz. Só que em negócios, paz raramente vem sem um preço oculto. Joseph decidiu acabar com a guerra da forma mais ousada possível. Ele queria unir o inimigo ao invés de destruí-lo. Ele decidiu formar um conglomerado com os rivais, New York Biscuit Company e United States Baking Company. Juntas com a American Biscuit Company, elas criariam algo gigantesco, o maior conglomerado de panificação da América. Jacob recebeu a notícia por carta, e mesmo doente, mesmo debilitado, ele entendeu o risco. Ele respondeu implorando para Joseph reconsiderar. Joseph ignorou, e com a ajuda de Adolphus Green, a fusão aconteceu. Nascia a National Biscuit Company, o nome que mais tarde o mundo conheceria como Nabisco. Só que Joseph descobriu tarde demais que naquela mesa ele não era o jogador mais fio. Adolphus não apenas preparou papéis, ele preparou a sua própria tomada de poder. Ele se listou como presidente da nova Nabisco e deixou os irmãos Luz como meros membros do conselho. Em outras palavras, os homens que tiveram a visão, que criaram o caminho, que criaram a ideia do conglomerado, estavam fora do controle daquilo que ajudaram a criar. Adolphus era agora o homem mais poderoso da maior empresa de biscoitos da América. Jacob, ao receber a notícia, ficou sem reação. Porque existem momentos em que um CEO percebe que perdeu algo que não se recupera com trabalho duro. Ele perdeu a cadeira. E a única coisa que restava era recuperar a saúde e esperar o momento certo para revidar. Alguns anos depois, Jacob melhorou. Ele se reconciliou com Joseph e juntos, com um empresário chamado John Wiles, criaram uma nova empresa, Luz Wiles Biscuit Company. Era o retorno, era a tentativa de revanche, era a guerra começando, só que agora com uma ferida aberta. Enquanto isso, Adolphus Green continuava expandindo a Nabisco, e ele tinha uma arma que mudaria o jogo. Uma invenção aparentemente simples, mas estrategicamente brutal. A embalagem com selo interno. Um invólucro de papel encerado dentro de uma caixa de papelão. Antes disso, biscoitos eram vendidos em barris, quebravam, estragavam, perdiam frescor. Agora, a Nabisco conseguia vender biscoitos frescos, intactos, enviados nacionalmente. O papel encerado bloqueava o ar e afastava a umidade. Não era apenas embalagem, era logística, era estratégia empresarial aplicada ao varejo, era vantagem competitiva construída em silêncio. O primeiro grande produto dessa linha foi o Unida, e Joseph, do outro lado, entendeu uma coisa. Se ele quisesse competir com Adolphus, ele precisaria de uma ideia que a Nabisco ainda não tivesse. Algo que parecesse novo, algo que parecesse luxo, algo que pudesse ser fabricado em escala e ainda assim parecer especial. Foi aí que Joseph escolheu um produto que na época era um símbolo de sofisticação, um bolo doce. Um produto que hoje a gente chamaria simplesmente de cookie. Mas naquela época, cookies eram delicadeza, eram caros, eram hit de cose. Joseph queria mudar isso. Estava pronta. A forma estava pronta. Agora faltava o mais perigoso: o nome. Naquela época, os americanos estavam obcecados com a pureza dos alimentos, porque empresas estavam colocando coisas absurdas nos produtos para economizar. Giz, poeira de tijolo, qualquer coisa para reduzir custo e aumentar o lucro. Foi tão comum que o Congresso criou uma lei de pureza alimentar. E é nesse detalhe que aparece a genialidade cínica do marketing. Os Luz queriam um nome que evocasse pureza, e o símbolo máximo de pureza era a água. Então eles pegaram os elementos que formam a água, hidrogênio e oxigênio, e criaram o nome Hydrox, um nome que soava limpo, quase científico, quase confiável. E quando o produto foi lançado, ele explodiu, porque não era só um cookie, era uma novidade, era um símbolo de modernidade, e as pessoas ficaram viciadas. E foi exatamente nesse momento que Adolphus Green sentiu medo, porque enquanto Hydrox crescia, os lucros da Nabisco caíam. Adolphus se viu novamente diante do mesmo tipo de ameaça que derrubou Jacob no passado, só que agora ele estava do lado do poder, e ele não ia perder. Ele decidiu criar seu próprio cookie, um cookie sanduíche, recheio de baunilha, 2 biscoitos escuros, coroa de louros estampada. A semelhança não era acidente, era estratégia, era cópia. E segundo alegações, o nome foi retirado diretamente do gênero de planta estampado no biscoito, Oreo. Quando a Nabisco lançou Oreo, Hydrox já era um dos biscoitos mais populares do país. Era tão conhecido que ganhou o apelido de King of Biscuits. Muitos consumidores gostavam do fato de que Hydrox foi um dos primeiros produtos certificados como kosher. E enquanto isso, Oreo era não kosher e por anos carregou um ingrediente que hoje soa grotesco: banha, gordura de porco. No início, as lojas tinham dificuldade para fazer o público comprar Oreo. Uma loja ficou presa com 700 latas de Oreo mesmo após colocar em promoção. O mercado resistiu. Mas Adolphus não era o tipo de homem que aceita resistência.
Ele era o tipo de homem que cria uma narrativa até o público esquecer que resistiu. Ele fez pesquisa, observou consumidores e descobriu um hábito. As pessoas torciam óleo antes de comer. Tentavam adivinhar qual lado ficaria com o recheio. Faziam isso como um jogo, um ritual, um gesto pequeno, mas repetível. E Adolphus viu ali o que poucos veriam. Um hábito pode virar tradição, e tradição é a arma mais poderosa que uma marca pode ter. A campanha do Twist começou a crescer, e enquanto o Oreo ganhava força, os Loose Brothers começaram a perder o que tinham construído com sangue. Joseph morreu de doença cardíaca. Um ano depois, Jacob morreu de causa desconhecida. John Wiles ficou sozinho para enfrentar a Nabisco. E foi nesse exato período que Oreo começou a dominar. Ao longo das décadas seguintes, a Loose Wiles foi desmoronando. John também morreu subitamente. A liderança passou para Hanford Bain, que renomeou a empresa para Sunshine Biscuits. E a estratégia deles era simples. Eles tentaram vender Hydrox como o original. Enquanto isso, a Nabisco vendia Oreo como melhor. Melhor sabor, melhor qualidade, e aumentava o preço. E então, aconteceu o golpe psicológico final. O público começou a acreditar que Hydrox era o copycat barato. O público começou a esquecer quem veio primeiro. Isso não é apenas marketing. Isso é reescrita de memória coletiva. Isso é poder corporativo transformando uma mentira em consenso. A Sunshine Biscuits foi vendida, depois revendida de novo. Foi parar na Keebler. Keebler tentou reviver Hydrox mudando receita e renomeando para Droxys. Falhou. Depois a Kellogg's comprou a Keebler e descontinuou Droxys sem aviso. E quando Hydrox desapareceu, uma parte do público não reagiu como consumidor comum, reagiu como torcedor traído. Muita gente dizia, é só um biscoito. Só que para quem conhecia Hydrox, não era. Hydrox virou símbolo de underdog, de resistência, de gente que desconfia de propaganda corporativa. E mesmo com Hydrox fora do mercado, eles não mudaram de lado. Eles não aceitaram o império do Oreo como algo natural. Porque no fundo, eles sabiam o que estava acontecendo. Eles só não tinham como lutar. E foi aí que um outsider apareceu. No início dos anos 2000, um recrutador de tecnologia chamado Elia Kassoff foi até uma loja Smart & Final no sul da Califórnia. Ele queria comprar uma caixa de uma de suas balas favoritas de infância, Astro Pops, um pirulito icônico criado por dois cientistas de foguetes nos anos 60, famoso pelo formato aerodinâmico. Só que ele não encontrava mais, fazia meses. Naquele dia, ele perguntou aos funcionários e recebeu uma resposta que a maioria aceitaria com um suspiro. Foi descontinuado. Ele não aceitou, porque para ele, doces não eram apenas memória, era um legado familiar. A tia Doris casou com Ed Leaf após se conhecerem em um baile USO depois da Segunda Guerra, e a família Leaf fundou a Leaf Brands, que criou produtos gigantes como Jolly Ranchers, Whoppers e Milk Duds. Quando Elia era criança e visitava a família em Nova York, recebia amostras de doces do tio Ed. Ele guardava, vendia na escola, vivia aquilo. Para ele, doce era identidade. Então, Elia ligou para a empresa que fazia a Astro Pops e perguntou onde estavam. Disseram que tiraram do mix de marketing e descontinuaram. E de repente, uma frase escapou da boca dele. Vocês venderiam os direitos? Eles disseram que sim, e Elia comprou. Naquele momento, Elia estava no topo da carreira. Tinha fechado o maior acordo em dinheiro da história do recrutamento. E achava que iria trazer Astro Pops de volta como hobby. Só que quando comprou os direitos, ele não conseguiu dormir. Ele sentiu algo que apenas pessoas obcecadas por criação sentem. Ele possuía o doce favorito dele. E isso acendeu uma pergunta perigosa. Quantos outros produtos icônicos foram enterrados por decisões ruins? Elia decidiu relançar Astro Pops e outros produtos antigos sob o nome Leaf Brands. Recuperou marca registrada, relançou produtos e então mirou no alvo maior, Hydrox. Ele descobriu que Hydrox foi destruído por decisões de gestão ruins, mudanças de receita, mudanças de nome, falta de foco, e que havia milhares de pessoas que queriam Hydrox de volta. Só que havia um problema. A Kellogg's ainda detinha a marca, e usar Hydrox seria enfrentar uma empresa bilionária. Elia fez o que CEOs inteligentes fazem quando não podem entrar pela porta da frente. Ele usou o sistema. Ele escreveu uma carta para Kellogg's, perguntando se Hydrox ainda era usado, se ainda era vendido em pedaços triturados misturados a outros produtos como sorvete, e onde poderia comprar. E a Kellogg's respondeu de forma surpreendente que Hydrox foi descontinuado. Essa resposta foi a prova que Elia precisava, porque sob lei federal, uma marca pode ser adquirida por uma outra pessoa se houver evidência de que a empresa não planeja usar o nome. Elia aplicou. Um ano depois, ele tinha os direitos de Hydrox. Mas ganhar o nome era só o começo. Ele precisava recriar a receita original. E isso é uma guerra diferente. Uma guerra contra o tempo e contra a memória. Elia encontrou um pacote antigo fechado de 1998 no Craigslist por $7. Analisou ingredientes, chamou ex-CEO da Sunshine Biscuit, cientistas de alimentos, fãs de Hydrox, reuniu gente que entendia o produto e gente que amava o produto. E depois de muita tentativa, eles conseguiram recriar a receita. Hydrox voltou ao mercado. E nesse ponto, a história começa a ficar ainda mais sombria. Porque o retorno de Hydrox aconteceu no mesmo período em que Nabisco, agora sob o nome Mondelez, começou a enfrentar críticas públicas.
Houve boicote político quando a empresa moveu produção para o México e demitiu trabalhadores nos Estados Unidos. Houve reportagem dizendo que quando fizeram óleo kosher, substituíram banha por óleo hidrogenado, pior para o coração, e demoraram anos para usar alternativa melhor. Surgiram alegações de que a FDA teria proibido Mondelez de usar o termo cream para vender óleo, porque não havia creme de verdade ali. Enquanto isso, a Leaf Brands fazia Hydrox sem óleo hidrogenado e sem ingredientes de baixa qualidade. E de repente, Hydrox estava de volta com força. Supermercados estocaram. As vendas bateram cerca de $500 mil. A loyaldade do público estava viva, e varejistas grandes começaram a prestar atenção. Até que um aviso veio de onde Elia menos esperava, dentro de uma sala de Walmart. Um comprador da rede disse que iria colocar Hydrox nas lojas, mas que havia um problema enorme. E Elia, animado com a entrada no Walmart, perguntou qual o problema, e ela respondeu com frieza. A Mondelez entra nas lojas várias vezes por semana para reabastecer, e eles vão esconder seu produto sempre que puderem. Vão jogar no fundo da prateleira, virar de lado, colocar no alto, bloquear com etiquetas, porque você é a ameaça mais próxima que eles têm. Elia ficou chocado, mas ao mesmo tempo isso fazia sentido. Mondelez é Category Captain em vários varejistas, um fornecedor que ajuda a determinar posicionamento de produtos na prateleira. E também tem sistema de distribuição direta, reabastecendo seus próprios produtos com frequência. Não é só presença, é controle de espaço, é controle de visibilidade, é concorrência operando no limite entre legalidade e poder. Pouco tempo depois, relatos começaram a surgir. Compradores dizendo que Hydrox sumiu das prateleiras. Funcionários dizendo que representantes do Oreo ameaçaram cortar entregas se Hydrox não fosse removido. Ex-varejistas afirmando que a prática de roubar espaço de concorrentes existe há décadas. Outros dizendo que viram merchandisers fazendo coisas suspeitas. E claro, funcionários da Nabisco negando instruções diretas. Mondelez negou as alegações. Elia entrou com queixa na FTC e buscou reparação. E Hydrox continuou, agora sendo vendido até pela Amazon, enquanto o Oreo passou a ser divulgado como The Original. O que, para quem conhece a história, soa como provocação, porque o original, na realidade, foi enterrado, copiado e derrotado por narrativa. E é aqui que a história deixa de ser sobre biscoitos e vira uma aula brutal sobre mercado. Uma aula sobre como empresas vencem não apenas com produto, mas com posicionamento, com controle de prateleira, com campanhas que transformam hábitos em cultura, com repetição até o público esquecer o passado. E se você está assistindo isso pensando em negócios, em carreira, em liderança, você está no lugar certo. Porque na cadeira do CEO, o que importa não é só quem tem a melhor receita, é quem tem o controle da sala. No meio de tudo isso, Elia resumiu a própria filosofia de sobrevivência em uma frase simples: encontre algo que você realmente ama fazer, porque paixão coloca energia, e energia sustenta você quando barreiras aparecem. Não é sobre dinheiro primeiro, é sobre persistência. E persistência, quando encontra estratégia, vira ameaça até gigantes. Essa é a história de uma invenção americana que criou o biscoito mais vendido do mundo, e das pessoas que lutaram contra impérios para manter vivo o que o mercado tentou apagar. E no fim, a pergunta que fica é simples: quantas outras marcas, quantas outras ideias, quantas outras empresas originais foram engolidas e reescritas pelo poder? Se você quer continuar sentado nessa mesa e enxergar o jogo como ele realmente é, deixa o like agora e se inscreve no Cadeira do CEO, porque aqui a gente não conta o que está na embalagem, a gente revela o que está por trás dela. E se você quiser o próximo documentário investigativo desse estilo, comenta qual marca você acha que também esconde um passado que ninguém conta.